Sinceramente, eu nunca vi um tapa na cara render dessa maneira. Acho que todos os canais do YouTube, desde ontem e hoje, pelo que eu percebi, estão comentando sobre isso. Isso daí vai ser matéria de jornal, vai ser discussão e o mundo está falando sobre o bendito tapa na cara do Will Smith. Eu trouxe para vocês aqui hoje, olha que graça, a visão de um psicólogo, nosso querido amigo Joel, para estar comentando isso para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você conheceu esse vídeo agora, por favor, faça sua inscrição, porque a minha missão é edificar sua vida com a palavra de Deus e com a palavra da igreja. Eu também vou estar colocando aqui o link do Instagram do professor Joel, do canal dele, para que você possa beber um pouco mais da fonte desse querido psicólogo. Joel, o que você tem a jogar um pouco de luz nesse assunto desse maravilhoso autor aí, o Will Smith? Ah, sim. A primeira coisa que eu ia comentar, eu fiquei muito triste, né, de ver ele, agir como agiu, assim, dar um tapa na cara de um amigo, acho que é um amigo dele também, né? Eles tinham umas treta aí, viu, Joel? Parece que o Chris Rock já vem provocando ele durante um tempo, acho que aquela amizade assim, mas tipo de alfinetadas, entendeu? Ah, tem, fica cutucando. É. Mas eu tenho, assim, na verdade, eu tenho uma admiração pelo Will Smith, porque ele é um excelente ator, né? E ele, quando ele faz papel porque, assim, o personagem entristece a gente, entristece mesmo. Quando ele faz, mostra aquela virilidade, lá quando ele faz aquele policial, a gente fica ligado nele, né? Quando ele faz outros papéis divertidos, a gente se diverte muito. Sim. Então, e ele sempre manifestou vamos dizer, uma correção, uma estabilidade na vida dele, e eu tenho uma grande admiração por ele. Uhum. E ao ver se conduzir assim, em público assim, falei, poxa, realmente eu confesso que me entristeci. Talvez a repercussão grande que tenha tido isso é justamente porque uma conduta dessa, partindo dele, é igual um jabuti, entendeu? Em toco de árvore, né? Quando a gente vê, a gente estranha aquilo lá e falou, mas por que isso aconteceu? E refletindo, então, sobre essa questão, eu falei, poxa, por que eu faria uma coisa dessa se eu estivesse no lugar dele, mais ou menos, pensamento psicológico desse tipo? Então eu pensei assim, eu acho que é por causa de uma confusão. Você tinha comentado comigo, e é público também, que ele tem um casamento chamado casamento aberto, né? De poliamor, em suma, esse tipo de coisa, né? Então isso tudo já é produto de uma confusão de 4 conceitos. Esses conceitos são de honra, de vergonha, de pudor e de fama. Vamos lá? Honra. Honra, vergonha, pudor e fama. A honra é um produto da parte mais elevada da alma, da parte intelectiva. Portanto, entendeu? imaterial. É imaterial e é uma coisa que procede, por exemplo, da parte mais elevada da alma. Por isso a gente chama de intelecto, para caracterizar essa parte superior da alma. Então a honra é o respeito que a gente tem pela própria identidade, que é expressa tanto para a gente psicologicamente quanto para terceiro, pelo que a gente chama de nome, né? O nome da gente. Então a gente reage veementemente contra qualquer um que ataque a honra da gente, que é algo imaterial e tem um valor, ou seja, quando a gente morre, o que a gente deixa não é propriamente a fama, mas principalmente a honra. A honra, ela é imperecível. Já a vergonha já é uma coisa mais próxima da inteligência, sim, mas mais próxima do corpo. Eu tenho vergonha de me expor assim ou assado, certo? Isso não combina comigo, mas me cria uma vergonha mais, não tanto intelectual, mas muito mais psicológica e física. Por isso que ela está mais relacionada a vamos dizer, uma operação da inteligência mais próxima do corpo. O pudor já é esse sentimento interno de que eu devo evitar vergonhas e evitar o que desonre a minha pessoa, tanto física quanto não fisicamente. Tanto pessoal quanto socialmente, certo? Sim. E isso é o pudor. E a fama, ela desconsidera isso tudo, certo? A pessoa, pela fama, ela desconsidera o pudor, a vergonha e a honra. Considerando que o Will Smith, ele vive uma relação onde a relação dele com a esposa dele é essa relação que não impede que ela seja oferecida a outros homens, certo? E isso é algo que ataca um pouco a honra do indivíduo, mesmo que hoje em dia isso não seja visto desse jeito, certo? Onde, portanto, é que há essa inversão como a do Will Smith. A esposa dele, por um problema, por uma doença, tem a cabeça raspada,
certo? Uhum. E ela provavelmente, e o Will Smith convivendo com ela, vê que ela tem um pouco de vergonha dessa imagem dela. É especulação minha que eu estou falando, inclusive para diferir entre honra e vergonha, certo? Então o Will Smith age no sentido de evitar para ela o incômodo psicológico de lembrar desse dado, certo? A perda do cabelo, e age quando deveria agir, protegendo a honra. Então a honra, de certa maneira, parece que fica um pouco não protegida na medida em que há permissão tanto de ele ter relações, intercurso com outras mulheres, ela com outros homens, caso queira, já que a relação é aberta, como se diz, não é isso? Então há uma confusão, ele protege ela de vergonha, mas não protege a honra dela. Certo? Então é uma inversão que é típica da cultura contemporânea, certo? A pessoa protege o corpo da outra e não a honra do outro. Na verdade tem que proteger as duas coisas, mas o principal é a honra. E mesmo que a brincadeira lá do Chris, né? Que estava falando, relacionando a figura da esposa do Will Smith com uma de outra atriz cujo personagem teve que raspar a cabeça para ser um militar do SEAL, né, que é a elite militar dos Estados Unidos, certo? Entra a mulher lá, ela tem que raspar a cabeça, entra o homem, tem que raspar a cabeça. Então, o Chris estava fazendo um trocadilho, uma piada e coisa e tal, julgando aquelas duas coisas ali. A esposa do Will Smith ficou um pouco constrangida, não porque porque o Chris estava atacando a honra dela, mas porque estava lembrando um dado que provoca vergonha. Certo? Como é natural a mulher ter vergonha, por exemplo, há anos que vem sendo feita campanha, por exemplo, para não ficar olhando de maneira reprovadora, por exemplo, a mulher que tem câncer, que perde o cabelo, faz aquele tratamento bioquímico, cai o cabelo, então a mulher sente vergonha, porque a imagem física da mulher tem um peso muito maior do que a imagem física do homem para o homem. Né? Então o Chris não estava atacando a honra dela, estava brincando com a figura dela. E o Will Smith foi para defender a figura dela e deixando, de forma pública, de defender a honra dela. Faria melhor ele levar na brincadeira isto e defender a honra dela. Falou, não, é minha mulher e eu a amo e o amor não se divide. Até na letra da música lá, da música do Ivan Lins, que a Elis Regina gravou, né, Madalena, o amor não se divide. De fato, o amor não se divide. Né? Até para Deus se diz, Deus é ciumento, não é isso? Porque o amor não se divide. É meu e eu vou proteger com a minha vida. A honra eu defendo com a minha vida. A vergonha, o leão de chácara defende porque é pago para defender. Entendeu? O leão de chácara, ele é contratado para defender a vergonha da pessoa. Não a honra, mas a vergonha. E o marido que ama a esposa, ele não faz a soldo, mas ele faz as coisas porque ele ama aquela pessoa e fala, meu amor não se divide, então eu morro, mas a sua honra vai ficar intacta. E não sei como seria possível dizer que a honra de alguém está intacta quando ela é oferecida para o uso sexual de outra pessoa. Isso daí para mim é uma abominação, entendeu? Principalmente por causa do nosso caráter católico religioso, e vai dizer que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, né? Então isso daí já também configura um pecado, mas ficou aí o comentário do professor Joel. Eu gostaria que você falasse aqui embaixo o que você achou da análise do professor, né? Eu acho que é muito importante, e também quero aproveitar para dizer para você que até 11h59 hoje, nós estamos aqui, professor, você viu a live de ontem, a gente fez uma live de ontem, fizemos uma promoção aqui rapidamente de um kit que eu acho que também trata um pouco dessa questão da masculinidade do homem, né? Então aqui vai falar sobre paternidade e masculinidade, um outro livro chamado Pai Ausente e O Marido, o Pai, o Apóstolo. O link vai estar aqui embaixo, 50% de desconto nesses 3 livros, e acho que é importante você dar uma lida para nós vermos de fato o que é um homem de verdade segundo o coração de Deus. Tá certo, professor? Exatamente. Deus abençoe e que São José seja um modelo de homem para você e para a sua família.